O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, elevando as nossas preces, as nossas súplicas, buscando atingir a frequência vibratória necessária para sermos contatados pelos guias e mentores espirituais que nos recebem nessa casa. Rogamos a corrente franciscana, as falanges brancas do Miguel Arcanjo, aos orixás da nossa casa, ao nosso guia-chefe, o Caboclo Tupinambá, que mais uma vez nos abrace. Rogamos a nossa Mãe Maria, que derrame sobre nós a sua luz azul de paz e harmonia. Pedimos ao nosso Mestre que nos traga os ensinamentos do Evangelho, fundamentais e indispensáveis à nossa caminhada evolutiva. Queremos te pedir, Senhor, por todos os nossos irmãos sofredores que estão presentes aqui hoje, encarnados e desencarnados, por todos os que sofrem os males do corpo e do espírito, os que se encontram amargurados, obsidiados, deprimidos, os que se encontram doentes, sem esperança. Que as energias da corrente franciscana possam neutralizar esses sentimentos tortuosos. Pedimos também por todos os irmãos que sofrem, presos a leitos de hospitais, que se encontram encarcerados em manicômios, em presídios, pelos irmãos desvalidos que perambulam pelas ruas, sem sustento, sem teto, desesperançados, que eles possam ser amparados pelos trabalhadores da Seara Maior. Queremos te pedir também por todas as crianças do nosso planeta, as mais sofredoras das guerras, das perseguições, dos conflitos políticos e religiosos. Que a tua centelha divina, que habita todos os seres da criação, possa chamar cada um de nós, cada um desses seres que não tem como prioridade a fraternidade e a igualdade. Eles possam compreender que somos todos irmãos, somos todos habitantes desse planeta que nos dá a oportunidade de cura, de aprendizado e principalmente de remissão dos nossos erros passados. Queremos te pedir também, Senhor, pelas crianças da creche Santa Clara e por todos os irmãos que ajudam a manter a creche e os trabalhos sociais da nossa casa. Pedimos também por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados na nossa caixa de pedidos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Hoje nós temos o capítulo 5 do Evangelho
Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa passagem é do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras também podem ser usadas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, porque as vossas dores deste mundo são o pagamento da dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, quando suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus haver reduzido a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande quantia, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, dar-te-ei a quitação do restante, e ficarás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que pagues o último centavo. O devedor não se sentiria feliz por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque pagam suas dívidas, e após o pagamento estarão livres. Mas se, saldando a dívida de um lado, endividam-se de outro, jamais se libertarão. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só delas, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre estas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, contraímos nova dívida que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se, a um credor que nos atormente, pagássemos uma quantia e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão: eis o prêmio dos teus dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que puseram sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a tarefa. O homem pode amenizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme a maneira pela qual encare a vida terrena. Tanto mais sofre, quanto mais longa ele considera a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abarca a vida corpórea num piscar de olhos. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende a sua brevidade e reconhece que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e encoraja, e em vez de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que apenas vê a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor o oprime com todo o seu peso. O resultado daquela maneira de encarar a vida nos leva a dar menos importância às coisas deste mundo, compelindo o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com a sua posição, sem invejar as dos outros, atenuando a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Daí
ele aure uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição se entrega voluntariamente à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Esse evangelho de hoje, que já começa com uma bem-aventurança de aflitos, de aflições, né? A gente precisa entender como é que a gente deve se sentir bem-aventurado frente às nossas aflições que todos nós temos. A gente nunca pode se esquecer que nós estamos num planeta, ainda num planeta de provas e expiações, e todos nós temos as nossas aflições. Todos. Maiores, menores, frequentes, fortuitas. Todos nós temos as nossas aflições. E quando Jesus nos conclama a resignação, a gente precisa fazer uma diferenciação entre resignação e conformismo. São coisas diferentes. Uma coisa é eu me resignar perante uma situação. Outra coisa é eu me conformar e ficar prostrado perante uma situação. No caso, perante uma aflição. E como a gente vai se comportar perante as nossas aflições? A dimensão das aflições é uma coisa absolutamente particular. Por mais que nós olhemos as aflições dos outros à nossa volta e as consideremos absurdas ou leves, o que vai importar, na verdade, é como eu que estou passando por aquela aflição, qual é a dimensão que eu vou dar para aquela aflição. Né? Então, por exemplo, para mim, uma determinada situação é uma dor terrível, que para outra pessoa é nada, e vice-versa. Quantas pessoas chegam até nós reclamando de problemas assim que eles acham gravíssimos e a gente fica até desconcertado. Nossa, você está reclamando por causa desse negocinho? Então, quando eu digo que a coisa é particular, é exatamente porque nós é que vamos dar a dimensão das nossas aflições. E essa dimensão que a gente vai dar é que vai definir de que forma a gente vai se comportar. Que tipo de vibração nós vamos atrair para enfrentar aquela aflição, aquela tormenta, aquele problema. E, mais uma vez, o que nos ajuda bastante nesses momentos de aflição é, no caso da doutrina espírita, que nos coloca como espíritos imortais. Ou seja, nós estamos reencarnados. Estamos numa encarnação, já tivemos outras e teremos outras pela frente. E a grande maioria das nossas aflições são consequências dos nossos erros, dessa ou de encarnações passadas. Então, se nós temos essa convicção, aí a resignação vem fácil. Porque quando eu, passando por uma terrível dificuldade, tenho a consciência de que eu estou passando por aquilo porque eu mereço aquilo, porque aquilo é para minha cura, é para minha evolução, eu encaro aquela dificuldade de uma forma mais determinada. Outras pessoas não, se sentem terrivelmente injustiçadas, desgraçadas, abandonadas pela divindade, né? Isso no caso dos crentes, né? E perdem uma oportunidade divina de remissão, né? Quando o Evangelho diz que a forma como a gente se comporta perante as nossas aflições é como se fosse um remédio, se a gente está desesperado, desequilibrado, destemperado, a gente obviamente está minando o nosso campo eletromagnético. Isso só nos prejudica. Ao passo que se nós nos mantivermos em harmonia ou com certo controle, a gente inclusive resolve os nossos problemas de uma forma muito mais equilibrada. Acho que eu cheguei a falar aqui uma outra oportunidade que a gente deve sempre procurar resolver as coisas no dia seguinte, depois de uma noite de sono, porque durante a noite nós temos a capacidade de nos desdobrarmos e sermos orientados e consolados pelos nossos guardiões, pelos nossos espíritos protetores. Então, se eu tenho a consciência de que aquele sofrimento tem uma causa justa, eu tenho que aproveitar e passar por ele da melhor forma possível. Porque ao passar por esse sofrimento, como diz o Evangelho, eu quitei uma dívida. Né? Eu quitei uma dívida. Agora, se eu acho que a minha vida é única e que eu
sofro muito mais do que aquelas pessoas à minha volta, que eu sou um desgraçado, que eu sou um injustiçado, isso de nada vai adiantar, nem para resolver o meu problema, nem para eu enfrentar minhas aflições, e nem para me preparar para um futuro, inclusive, que eu não acredito. Agora, se eu tenho fé, e sei que de acordo com a minha atuação, com o meu enfrentamento, eu vou ter um futuro mais harmônico, seja nessa encarnação, se não for nessa, vai ser numa próxima, eu me encho de esperança, de determinação e trabalho para resolver aquela aflição. Aquilo não caiu na minha vida por acaso, pelo contrário, aquilo ali eu plantei e agora eu estou colhendo. Por isso é que quando nós estamos a braços com as nossas aflições, nós podemos nos considerar bem-aventurados, porque estamos tendo a oportunidade de pagarmos as nossas dívidas passadas, que fomos nós que contraímos. A gente nunca pode esquecer do nosso livre-arbítrio, que é o poder que nós temos de escolher de que forma a gente vai caminhar, o que a gente vai fazer, o que a gente vai pensar. E isso nos dá a total responsabilidade das nossas conquistas, dos nossos acertos e dos nossos erros. Então, nós temos aí duas opções perante as aflições da nossa vida. Ou nós nos resignamos e enfrentamos com equilíbrio, com determinação, essas aflições, para construir um futuro mais harmônico, ou nós nos desesperamos, nos revoltamos, blasfemamos ao extremo e vamos começar de novo. Talvez até com uma dívida maior. O Evangelho coloca que o homem pode aumentar ou diminuir o amargor das suas provas de acordo com a forma como ele se comporte. Então, mais uma vantagem que nós temos, se nós admitirmos a nossa imortalidade. Somos espíritos reencarnados num planeta de provas e expiações, que estamos às voltas com as consequências dos nossos erros, recentes ou remotos, não importa, mas tudo são consequências dos nossos erros. Então essa resignação, ela nasce dessa certeza. Bom, se eu tenho que passar por isso, é porque é para o meu bem, é para o meu progresso, é para a minha evolução. Agora, se eu entrar naquela já, o que eu fiz para merecer isso? Eu joguei pedra na cruz, eu salguei a Santa Ceia. Tem gente que reclama, se desespera, porque não tem a memória, não tem a consciência do motivo daquele sofrimento. E também não tem o consolo. Por isso é que a doutrina espírita tem essa alcunha, né, de consolador prometido. Porque a lei de causa e efeito e a reencarnação, elas são os pilares da justiça divina, que consola aquelas pessoas que sofrem. Porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Agora, o que virá depois vai depender de nós. Se eu me resignar e trabalhar e aproveitar aquela lição, o meu futuro vai ser mais harmônico. Agora, se eu me desesperar, se eu me revoltar, se eu jogar fora essa oportunidade que eu estou tendo, o meu futuro vai ser tão ou mais duro do que o meu presente. Então, esse recado, esse convite à resignação, ele se sustenta na nossa imortalidade espiritual, na lei de causa e efeito, que permite que nós, a cada encarnação, paguemos uma parte da nossa dívida. São várias, né? E nós não temos condições de sanar essas dívidas todas numa única encarnação. A gente vai pagando um pouquinho, e à medida que a gente vai se capacitando a fazer curas maiores, a gente vai obtendo essas oportunidades ao longo do nosso processo evolutivo. Então, a visão espírita, ela é absolutamente consoladora, estimulante, nos dá esperança e a certeza de que vai passar. Aquilo ali vai passar porque aquilo teve que acontecer, aquilo tem que acontecer, não é por acaso. Então vamos enfrentar. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.